ser provado, e na nossa vida, de ciclo em ciclo, de temporada em temporada, na nossa vida com Deus, não dá pra gente não ter provas. Aí você canta aquele negócio: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha os assembleianos, já começa, fica soltinho, né? Tô ligado, daqui a pouco já levanta, né? Do corinho. Tô ligado, irmã. Você sabe cantar essa música? Ó, não pode mentir. Olha só, você foi muito rápido. O filhão falou assim, sabe? Vem, Leandro, vai na bateria lá, vai lá. Vem, Esther. Cadê a letra? Assim, e aí, Siri, bota a letra aí, eu vou passando pela prova dando glória. Vai, irmã. Quem lembra da letra aí, quer cantar aqui? Agora ninguém vai. Vai, Moshe, você sabe, vai, Moshe. Hã? Mila, é. Vem cantar aqui. Ô Esther, você vai deixar eu sozinha? Eu canto com você. Não, é só eu vou passando pela prova dando glória a Deus, é só isso. Vem comigo. Não, comigo. Você não é minha intercessora? Eu não lembro. Vamos lá. É, eu canto com você, é só isso. Eu vou passando pela prova. Quem sabe? Mi e lá, vai, sabe? Mi e lá. Vou então passando pela prova, mi. Dando glória a Deus, lá. Vou passando. Calma. Vai. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Aê! Ó, falar um negócio pra você. Você foi provada e aprovada agora. Obrigado, viu, Lê? Quase teve um troço agora, né? Aqui a gente dá oportunidade também. Então, em meio a tudo isso que você vai passando pela prova, dando glória a Deus, é muito importante nós termos uma confiança total no Senhor. Como diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31, que diz assim, obrigado. Você não ouviu, não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, vão ao alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Então, em meio a tudo isso, a gente não pode perder a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos dá força, aquele que cuida de nós. Eu quero trazer para vocês um exemplo na Bíblia Sagrada, que muitos de nós conhecemos muito bem, que é de Neemias. Então abra comigo lá em Neemias capítulo 2, por favor. Neemias capítulo 2. Esdras, Neemias 2, 17 ao 20. Posso ler? A palavra diz assim: mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então
lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Aleluia! Só para você entender o contexto aqui, Neemias, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, numa posição de confiança dentro do palácio real em Suzã, que é uma capital do Império da Pérsia. Ele recebe uma missão de Deus, ele recebe uma direção do alto, para que ele pudesse então sair da sua zona de conforto, de medo, e ir rumo a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Essa é a época que Jerusalém estava em reconstrução, depois do exílio, do povo, que o exílio babilônico, o povo foi levado, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, e Neemias, ele é um reformador, um reconstrutor, um homem chamado por Deus para realizar esse propósito. É interessante que entre essa cidade de Suzã até Jerusalém, a gente está falando de cerca de 1.500 quilômetros, quase isso. Naquela época demorava cerca de 4 meses para fazer uma viagem como essa. Então ele chega ali, ele sai de todo o seu conforto, ele cumpre essa palavra, fala com o rei libera ele, o rei dá seus ofícios ali, as suas liberações, para que todo lugar que ele pudesse passar, os outros reis, as outras cidades pudessem liberar a sua passagem. E assim foi, até que eles conseguiram então chegar no local de destino. Então uma parte do plano de Deus sobre eles havia se cumprido, mas existiam muitas outras etapas até que pudesse cumprir fielmente a reconstrução. Então eles chegam ali, eles começam a viver essa conquista, porém ainda com desafios que tentam paralisá-los. Neemias então, ele declara uma palavra dizendo assim: o Deus dos céus nos dará êxito. Neemias, ele tinha convicção de quem ele era em Deus, ele tinha convicção do chamado de Deus para ele, e ele tinha convicção de que Deus daria a vitória e o êxito, o sucesso, mediante a essa situação. Neemias e o povo, ele já tinha concluído a obra quando Neemias dá essa declaração, sim ou não? Sim ou não? Não tinha. Eles estavam ali em vias de começar. Ele já recebe uma afronta ali de Sambalate, de Tobias, e ali então ele vai e fala assim: o Deus dos céus nos dará êxito. Por quê? Porque ele não estava debaixo de um envio humano, da vontade da carne dele, ele estava debaixo de uma palavra de Deus, de uma bênção, de uma ordenância dele, e por isso ele tinha convicção. E Neemias não tinha plano B, amém? O plano era dar certo, aquele plano já daria certo, ele estava convicto disso. É interessante que palavras de vida são liberadas da boca de Neemias. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, dentro daquilo que nós podemos gerar da nossa boca, isso pode ser tanto para o bem, para a vida, para o avanço, tanto para o mal, para a morte, para o retrocesso. Então Neemias sabia muito bem disso, então ele começa a declarar palavras de vida: o nosso Deus nos dará êxito, ponto. O povo que estava com ele começa a ouvir essas palavras, aonde não existe espaço para que haja dúvida em seus corações, para que então eles possam, mesmo mediante as afrontas, perseverar. Então ele usa a palavra para a vida, e ele acaba recebendo o benefício disso. E eu te pergunto: o que tem saído da sua boca? Será que das nossas bocas saem palavras de vida ou de morte?
Porque muitas vezes em meio a situações que Deus fala conosco, que Deus nos chama, em meio a situações do dia a dia, do trabalho, da família, enfim, muitas vezes a gente vai estar declarando palavras de morte e não para pensar o quanto que isso é prejudicial. Mas a gente precisa refletir, trazer agora, começar a declarar sobre as nossas bocas palavras de vida. Então, em meio a desânimo, em meio às opressões, em meio às dificuldades, em meio ao medo, em meio às afrontas, nós precisamos declarar as palavras de vida. Nós precisamos declarar que o Senhor está conosco. Nós precisamos declarar e ter essa convicção de que Ele jamais nos abandonará. E isso vai encher o nosso coração de esperança, de fé, de confiança nele. Nós teremos as nossas forças renovadas do Senhor, e assim poderemos avançar, voar com asas como de águia, correr e não se cansar, andar e não se fatigar. Estão comigo? Então, é muito importante quando você verbaliza aquilo que acredita dentro de uma visão de Deus para a sua vida, você permite que aquela verdade seja algo para você, para que você possa viver nos dias a dia. Se você não fizer isso, você acaba dando uma brecha, dando um espaço para ser consumido pelas setas do inimigo, de que você não é capaz. E o inimigo é expert em querer maquinar nossa mente, em lançar setas sobre nós, para querer nos destruir, para querer nos desanimar, para querer nos fazer desistir. Eu estava lendo uma matéria esses dias do canal ali do Instagram, realmente curioso, que diz assim: quando uma pessoa começa a pensar demais, pode começar a criar problemas ou cenários negativos que na realidade ainda não existem e podem nunca acontecer. Isso ocorre porque a mente, ao se concentrar excessivamente em um problema ou situação, começa a extrapolar e imaginar cenários negativos ou catastróficos. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta sobrecarregada, preocupada e, com o tempo, ansiosa e até deprimida, pois ela começa a viver esses cenários imaginários como se fossem reais. Alguém se identifica? E ali então a gente vai pensando, e o nosso corpo ele começa a trabalhar como se aquilo que a gente está pensando fosse realmente verdade. Se eu te falar assim, ó, imagine agora um limão, corta esse limão, certo? E agora põe esse limão na boca e aperta bem. Chupa o limão agora. Não vem já um negócio na sua boca assim, já sente um azedo? Porque assim como você imagina, o seu corpo reage com isso. Você está com o limão na mão? Não. Você chupou o limão? Não. Mas o seu corpo vai reagindo. Então, como você pensa, assim a gente acaba sendo. A própria palavra de Deus fala isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não pensar demais. Os TDAH que me perdoem, né? Que sofrem com isso. Mas também toma cuidado com esse TDAH, porque agora todo mundo é TDAH, né? Eu vi até uma piada lá, um meme de um cara falando. Daí ele foi no médico, o médico falou assim: ó, fiz aqui o seu laudo, você não é TDAH. Como assim, doutor? Lógico que eu sou TDAH, eu esqueço meus filhos na escola toda hora. Só esse mês foram tantas vezes, as tias, né, reclamaram comigo. Daí eu falo, eu sou TDAH, eu tenho uma desculpa para dar. Agora você vai falar que eu não sou, como que eu vou fazer? Né? Porque muitas vezes, agora todo mundo é TDAH, né? Se você tem um laudo, beleza. Mas os TDAH, eles têm um descontinho, vai, né? Que pensam demais. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão do pensar demais e fazer com que a nossa mente comece a imaginar algo catastrófico que nunca vai acontecer. E a grande maioria de tudo aquilo que a gente pensa de ruim, a sua grande maioria, ou quase tudo, não acontece. Não se preocupem com o dia de amanhã. Cada dia basta o seu mal, cada dia basta o teu desafio, cada dia basta a sua aprovação. É uma confiança e uma esperança no Senhor. E a gente gasta tempo demais pensando em tantas coisas, mas quanto tempo nós temos investido em declarar coisas boas, em pensar em coisas boas que podem dar certo? Já pensou diferente? Pode dar errado, mas pode dar certo. Pensa em como pode dar certo. Pensa nessas coisas boas. Quem está comigo aqui dá um glória a Deus. Quem quer ir embora diga amém bem forte. Ninguém mais quer ir embora. Que felicidade que eu fico agora.
Então Neemias, ele tinha uma visão, repita comigo, visão, e ele conseguia enxergar com essa visão os muros reconstruídos. Ele imaginava isso, ele pensava nisso, ele declarava isso, ele trabalhava para que isso acontecesse, ele incentivava as outras pessoas a também ver os muros reconstruídos, e ali também incentivava essas pessoas a poderem trabalhar nisso. É interessante que quando nós conseguimos enxergar o que Deus tem para nós, todo o nosso corpo, ele começa a trabalhar para que aquilo que nós enxergamos se torne real. Então é muito comum algumas pessoas terem o mural de conquista, mural de sonhos, seja no trabalho, seja em casa, e ali começa a colocar algumas coisas que querem realizar, que querem conquistar, seja escrito, seja uma foto, né, alguma conquista, alguma coisa, e colocam lá, e ali eles visualizando, eles vão orando sobre isso, se for cristão, vão pensando nisso, para que então, em todo momento, ele não se esqueça daquilo que eles querem conquistar. Estão comigo ou não? Então, a gente como cristão, a gente tem uma visão daquilo que Deus tem para nós, a gente consegue enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Davi, por exemplo, ele recebe uma visão de Deus, ele recebe um projeto de Deus, para que pudesse então construir um local onde Deus pudesse ser adorado pelo povo. Davi então, ele faz isso, ele coloca esse projeto nas mãos, ele escreve esse projeto, ele desenha esse projeto, e ali ele consegue visualizar. Deus não permite que ele construa, mas isso passou para o teu filho, para a tua próxima geração, e assim aconteceu, porque tinha algo a ser visto. Então a fé, ela é ligada diretamente à capacidade de ver antes de acontecer. Quem está comigo? Então, de crer, de tal convicção, que isso molda a nossa realidade. Mas como que você está fazendo? Não, porque eu já consigo enxergar pelos olhos da fé. Neemias estava assim, ele já estava vendo os muros prontos, e quando você vê os muros prontos, não tem nada que possa impedir aquilo de acontecer. Então eu não sei o que você deixou de ver daquilo que Deus te deu, mas o que eu sei é que você pode voltar a enxergar o que Deus entregou para você. Porque uma coisa é fato, Deus ele não dá sonhos à toa, Deus ele não dá projetos à toa, mas eu consigo visualizar. A gente fez agora dia 11, 8 meses de igreja, e a gente simplesmente foi, e foi sem saber o que seria, como seria, para onde iríamos, né? Mas em tudo Deus foi falando. Mas uma coisa é certa, Deus, ele começou a nos mostrar coisas, de como ser uma igreja que possa então adorá-lo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja simples, uma cultura de bondade. Deus começou a destinar algumas coisas, até escrevi isso, vou passar para o pessoal depois, mais lá para frente, no nosso curso, em nome de Jesus, porque a gente precisa ter algo muito claro daquilo que Deus tem para nós, e aquilo que Deus tem através de nós, como uma igreja. Então quando eu consigo enxergar isso, nada nem ninguém pode impedir nós de continuarmos avançando, porque não tem a ver com uma reunião normal, não tem a ver com um ajuntamento de pessoas que não tem o que fazer, tem a ver com a igreja de Cristo, a igreja dele, a igreja que está localizada nesse galpão, mas é uma igreja de Cristo, onde as pessoas se reúnem para adorá-lo, para cultuá-lo, para ser transformados, para serem curados, para receberem uma palavra de vida, uma palavra de incentivo, para que aqui nós possamos fazer novas amizades, para que aqui a gente possa crescer e o Senhor esteja conosco em todo o tempo, porque não tem a ver com homens, mas tem a ver com aquele que nos chamou. Então Deus ele nos leva a enxergar aquilo pela fé, e a gente marcha, a gente vai, e Deus começa a mostrar, e a gente vai indo, tanto pela fé, quanto pela ciência. Enxergar algo com clareza e crer nisso, pode alinhar o nosso corpo, a nossa mente, e atitudes, para que aquilo se torne realidade. É como se Deus colocasse em nós uma prévia, do que Ele quer fazer, e a nossa parte é manter os olhos fixos, e cooperar com fé e ação, fé e ação. Então nós precisamos voltar a enxergar o que Deus está nos mostrando. E eu enxergo tantas coisas, eu sou um sonhador, minha cabeça às vezes pira, às vezes eu não dou conta, eu falo, meu Deus, socorro, porque tantos projetos. Então você que tem projetos, não vem com mais um projeto para mim não, por favor, ou se você vier, já venha com solução para colocar ele em prática, daí você pode vir. Se você for o pai ou a mãe da criança, pode trazer, que a gente cuida, a gente te ajuda, mas você faz, né, Alan? Né?
Porque o projeto eu tenho um monte. Eu brinco com os caras, você tem um projeto? Beleza. Você tem uma ideia? Legal, mas você pode executá-la? Então beleza, então vamos lá. Né? Então vamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem. Eu tenho muita convicção em Deus, que Deus tem muita coisa boa para nós como igreja, para nós como pessoas. Eu fico empolgado, eu fico cheio de entusiasmo, vendo pelos olhos da fé aquilo que Deus consegue nos mostrar. Porém, quando nós temos uma visão e a gente avança para cumprir dentro daquilo que o Senhor tem para nós, a gente precisa se preparar para a oposição. Neemias, ele poderia ter paralisado mediante as afrontas, as palavras contrárias, as palavras malditas que foram lançadas contra ele e todos os que estavam empenhados nessa obra, mas ele preferiu continuar perseverando na certeza de Deus, na certeza que Deus estava com ele, na certeza daquilo que ele podia enxergar com os olhos da fé. Porque dificuldades, afrontas, situações adversas, seja em todas as áreas, em todos os sentidos, elas vão acontecer. Mas o que cabe a nós é focar nisso, gastar energia nisso, ou focar naquilo que Deus está nos mostrando e gastar energia naquilo que Deus nos mostra. Essa é a grande diferença, porque não tem como haver grandes conquistas se nós nos paralisarmos mediante as afrontas, as oposições. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, a palavra de Deus diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não pode ser visto, fé, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então Deus, Ele está aperfeiçoando uma obra em nós, amém? E isso vai ser até que Ele venha. Sanbalat, ele arde em ira ao ponto de prometer acabar com as pessoas que estavam trabalhando na reconstrução dos muros. Só que, mediante as oposições daquilo que você faz com convicção em Deus, do que Ele te deu, essas oposições, elas só vão nos fortalecer e não vão vir para nos destruir. A oposição, ela é boa. Sabe por quê? Porque só mostra que você está no caminho certo. Se você não estivesse incomodando, talvez você não estaria no caminho certo. Se você está incomodando, é porque você está marchando, é porque você está avançando, é porque as coisas estão acontecendo. Ninguém vai bater em árvore que não tem fruto. Mas cabe a nós olharmos para isso e nos entristecemos, nossa, ou a gente continua marchando em nome do Senhor dos Exércitos e saber que aquele que nos chamou, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, para continuar nos cuidando de nós e nos aperfeiçoando, nos dando todo o suporte e capacitação para a gente avançar. Então Neemias, ele responde à oposição e dizendo assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. É interessante que Neemias, ele podia ir contra os caras, ele podia fazer uma reunião, ele podia afrontar os caras, ele podia clamar ao rei, porque ele tinha legalidade para poder fazer a obra, ele estava debaixo da lei, ele tinha as autorizações, ele podia lançar uma hashtag, sei lá, podia levantar um povo para falar contra esse povo e fazer uma oposição contra essa oposição. Mas esse homem simplesmente, ele descansa no Senhor, e ele devolve para Deus, ele entrega para Deus, e fala assim: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Quando Davi vai contra Golias, o que ele fala? Esse cara vem contra mim aí desse jeito, mas eu vou contra ele em nome do... Porque não tem a ver conosco,
não tem a ver com a nossa habilidade humana, não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas tem a ver com aquele que nos chamou, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então quando há uma oposição contra você, entenda uma coisa, não é contra você, mas é contra o Deus que te chamou, o Deus que te levantou, o Deus que te guarda, o Deus que te entregou o projeto. Então para de gastar muita energia tentando se justificar, tentando ir contra essas oposições, e começa a confiar no Deus que te chamou, porque se assim você fizer, você vai ter paz no teu coração, e Ele te fará prosperar, em nome de Jesus. Então Neemias, ele persevera aqui, em Neemias 4:6 vai dizer assim: porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com... Por que eles estavam com entusiasmo mesmo mediante as opressões, as oposições? Como que o cara consegue ficar com entusiasmo, os caras falando mal dele, oprimindo eles, tentando matar eles? Como? Com Deus, com a convicção em Deus de que eles foram chamados, eles estavam de forma unânime, trabalhando para um propósito maior. Então por conta da ameaça, Neemias, então ele toma uma providência. Em Neemias 4, agora 17, vai dizer: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha armas. Então ao mesmo tempo que eles estavam ali trabalhando, eles não estavam vacilando, mas eles estavam guerreando ao mesmo tempo. Eles faziam a obra, mas eles guerreavam. Eles faziam a obra, mas eles sabiam que o inimigo poderia atacá-los, mas eles estavam preparados. Eles estavam ali munidos com o Senhor, preparados para então qualquer tipo de batalha. Amém? E Deus nos levanta para a obra, para que a gente continue fazendo a nossa obra e ao mesmo tempo guerreando, porque muitas coisas deixam de acontecer porque eu e você não nos posicionamos em guerra, não lutamos por aquilo que Deus já nos deu através de Jesus Cristo. E a gente precisa seguir em frente, e ao mesmo tempo que nós vamos seguindo, a gente precisa começar a declarar palavras de vida. Nós precisamos andar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Nós somos um testemunho vivo, e o Senhor está conosco em todo o tempo. Porque tem pessoas aqui que precisam levantar as suas espadas novamente. Tem pessoas aqui que entraram em uma situação, em uma caverna, entraram em um desânimo, em uma frieza, em uma tristeza, mas esse é o momento de você reagir e sair deste lugar antes que isso lhe cause maiores prejuízos. E essa palavra que é viva e eficaz, ela vem ao seu favor nessa noite, como rema, porque é uma palavra de Deus, e é uma palavra que traz transformação e ativação, e muda o teu destino a partir de então. Então acredite naquilo que o Senhor está falando conosco, e reaja, e comece a se posicionar neste lugar. Comece a se posicionar em Deus, naquilo que Ele está te chamando a se posicionar. Sanbalat e Tobias, eles estavam desesperados. Eles tentavam de alguma forma parar a obra de Deus, e o muro já estava quase completo, eles já tinham passado da metade, e os seus esforços para deter a construção estavam fracassando. E daí o povo começa a apelar. Eles tentam de uma forma e não conseguem, então eles vão de outra forma. Eles vão ferir aquilo que mais, eles vão atacar aquilo que mais nos fere, aquilo que mais nos dói. E daí esse povo começa a levantar boatos. Eles começam a levantar boatos, engano. Eles começam a emitir falsos relatórios e começam a atacar ali Neemias e seu povo de forma pessoal. São situações que eles então têm que lidar, porque quando tenta ferir aquilo que a gente mais preza, que é o nosso caráter, que é a nossa vida com Deus, quando tentam levantar calúnias, difamações, mentiras contra nós, e outras pessoas acreditam nisso, então isso foi uma situação muito difícil que eles tiveram que lidar. E muitas vezes isso também acontece conosco, mas se você está disposto a avançar, você tem que estar preparado
a também ser ferido no eu, no ego, no caráter, porque isso faz parte. Porque em alguns momentos pessoas podem se levantar para falar coisas ao seu respeito que não são verdades. Isso acontece com todos nós, sim ou não? Por quê? Porque eles não têm mais para onde correr. Daniel, os caras não tinham um A para falar de Daniel. Eles tiveram que mudar uma lei, fez o rei assinar lá, selar com o teu anel, para poder dar um jeito de incriminar Daniel, para colocar ele na cova. Mas mesmo assim o Senhor estava com ele, e o Senhor o guardou de todo mal. Cara, Deus é demais, Deus é bom, Deus ele é poderoso, Deus ele é fiel, Deus ele é forte, Deus ele é maravilhoso. E cara, e como que isso, a gente precisa estar tranquilo, porque pelos frutos nós seremos conhecidos. Neemias estava tranquilo, o povo estava tranquilo, mesmo tentando ferir o seu eu ali, levantar situações contra ele estava tranquilo. Às vezes eu recebo pessoas falando assim: pastor, eu te protegi lá no Gaivota. Eu falei: como assim você me protegeu? Estava no salão, um cara que nem te conhece começou a falar mal de você, que você fez isso, que fez aquilo, que foi da igreja, que não sei o que, começou uma outra igreja, que você era oportunista, que não sei o que. Eu fui lá e falei assim: meu, peraí, você conhece o pastor Samir? Mas que da onde você ouviu isso? Não, eu ouvi falar. Cara, o cara ouviu falar de não sei quem, e estava lá no Gaivota, num salão, falando. Daí o escudeiro fiel lá, deu uma nele lá. O outro estava acho que uma padaria, uma cafeteria. Daí uma mulher começou a levantar coisas contra mim. Eu falei assim: não, peraí, você conhece bem a história? Não, mas ele quis aproveitar da situação. Peraí. E daí começou a me defender ali também, porque as pessoas vão querer arrumar um jeito de tentar destruir aquilo que nós estamos conquistando. As pessoas vão tentar um jeito de manipular pessoas para então conseguirem aquilo que querem. Mas quando nós estamos convictos no Senhor, não tem nada que possa nos retirar do foco, porque o Senhor é conosco e Ele nos fará prosperar. E essa paz que vem de Deus nos dá essa tranquilidade de que nós estamos no caminho certo. Salmos 42:5 vai dizer: porque você está tão abatida, ó minha alma, porque está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? Então, em meio às oposições, Deus está nos provando e nos aprovando. Em meio às dificuldades, Deus está conosco e nos levando a ter maturidade, nos levando a ser pessoas transformadas por Ele. Não existe transformação sem dor, não existe transformação sem prova. Então, em meio a termos uma vida transformada, Deus quer nos retirar desse conforto e desse medo e nos levar a seguir em frente, a avançar. Steve Jobs, ele uma vez disse que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, concluindo essa mensagem, eu quero dizer para vocês que a posição de Neemias, ele trouxe um despertamento para o povo. Neemias, ele luta com bravura, sem desanimar, convicto na sua missão. Ele luta com bravura e pede para o pessoal lutar em favor dos seus entes queridos, das suas esposas, dos seus filhos, dos seus familiares. Ele declarou palavras que motivaram o povo, e eles perseveraram até o fim, ao ponto de reconstruírem o muro. Quando termina a reconstrução, eles começam a ler a palavra de Deus, e aquele povo começa a cair em si, falando como nós estamos longe dessa palavra. E eles começam a se lamentar, eles começam a chorar, eles começam a se arrepender, e eles começam a voltar à essência, voltar a Deus, voltar à tua palavra, voltar aos princípios. E aquela reconstrução que era natural, que era física, passa a ser muito além, passa a ser muito maior, muito mais profunda. E essa reconstrução começa a atingir a vida espiritual desse povo, que passa a ser despertado por Deus para viver um novo tempo. Esse homem, ao ouvir notícias ruins sobre o seu povo, ele não se acomoda, ele busca em Deus, em oração. Neemias, ele passa um tempo de oração esperando uma resposta de Deus. Ele não faz nada sem orar, ele não faz nada da sua carne, da sua vontade.
ele estava posicionado numa visão, ele enxergava aquilo que Deus havia já dado para ele pela fé. Ele não ficava se lamentando e murmurando nos momentos críticos. Ele perseverou no propósito de Deus, na visão de Deus que havia lhe dado, mesmo mediante as ameaças dos inimigos. Ele preparou o povo para a oposição, para a batalha, e Deus deu graça, Deus ajudou, Deus esteve com eles em todo o tempo. E Deus, em toda a Bíblia Sagrada, Ele nos traz palavras de incentivo, palavras de perseverança, palavras para que nós não venhamos desanimar. Isaías 41:10 vai dizer: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então Deus, Ele é conosco todo o tempo. Então se apegue a essa palavra em nome de Jesus. Em todo o tempo Neemias, ele tinha uma vida submissa a Deus. E para que a gente tenha sucesso, para que a gente possa ter êxito, para que o Senhor faça prosperar os nossos caminhos, nós precisamos estar submetidos a Ele, à sua vontade. Uma vida que o adora em espírito e verdade, uma vida que o agrada, arrependimentos, vontade de poder fazer diferente, e assim então nós seguirmos naquilo que o Senhor tem para nós, porque Deus, Ele está conosco em todo o tempo. O Deus dos céus nos dará êxito. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, então não tenha medo, se fortaleça no Senhor, siga em frente, declare palavras de vida, acreditando no poder de Deus, acreditando na capacitação que Ele tem disponível para a sua vida, e avance e persevere até o fim, porque o Senhor está contigo por onde quer que você ande. Ele é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Feche seus olhos por um instante. Nada pode parar o agir de Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá. Deixa Deus ser o seu Deus, deixa Ele agir na tua vida, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele falar contigo, deixa Ele te despertar novamente. Senhor, nós estamos aqui, Pai, queremos nos render a Ti como igreja, nós queremos nos render a Ti, Pai, como filhos, nos submeter ao Teu senhorio e à Tua vontade, meu Deus. Então continue falando conosco, continue nos visitando, continue nos instruindo, meu Pai, nos abençoando, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, você ouviu essa palavra, você quer viver tudo isso, você quer estar perto dEle, você quer que o seu Deus te dê êxito, te faça prosperar, você quer ter uma intimidade com Ele, você quer caminhar com Ele. Então eu quero te fazer um convite, eu quero te fazer uma oração aqui, se você realmente quiser entregar a tua vida para Jesus. Se você quer nessa noite se render a Ele, eu vou fazer uma oração e você vai somente repetir essa oração. E a partir do momento que você repetir essa oração, Jesus, Ele entra na tua vida e Ele começa a te guiar, Ele começa a ser o seu Deus, te direcionar, te abençoar, te levar e te garantir uma vida eterna com Deus. Então, se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos bem alto e repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se é mais alguém, levante sua mão bem alto. Se você está em casa me ouvindo, levante sua mão aí, você também. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sei que sem Ti eu nada sou. Mas nessa noite eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu me rendo ao Senhor. E eu te peço. Perdoe os meus pecados. Me lava com Teu sangue. Me purifica, Senhor. Porque a partir de agora a minha vida é Tua. Eu declaro, Jesus, que Tu és meu Senhor, meu Salvador, para todos sempre. Amém. Senhor, eu oro por essas pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor. Eu te peço que Teu Espírito Santo possa iniciar essa obra
de aperfeiçoamento, essa obra salvífica. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, que os seus nomes estejam escritos no livro da vida, e que o Senhor os dê êxito e nessa caminhada, nessa jornada de vida, nessas mudanças de ciclos, nessas transições, que eles possam continuar confiando no Senhor e perseverando, meu Pai. Que nada lhes falte, ser com eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, tem pessoas aqui do ministério que estão à disposição para poder te ajudar nessa caminhada. Se você puder, os procure ali para a gente poder ter o seu contato, e com esse contato a gente encaminha você aí para uma casa T, uma reunião que acontece nos lares, e ali você vai poder ser discipulado, ser ajudado, alguém vai poder cuidar da tua vida, orar por você, em nome de Jesus, amém? Se você puder, levante seu lugar, nós vamos adorar o Senhor. Comece a clamar por Ele, comece a buscá-lo, comece a refletir naquilo que o Senhor falou com você. Quero te convidar nessa noite a se posicionar nessa batalha que Deus te chamou. Quero te convidar nessa noite a reagir mediante as dificuldades, mediante as afrontas, mediante as lutas do dia a dia. Comece a declarar palavras de vida sobre você. Comece a declarar palavras de vida sobre as áreas da tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Comece a declarar aí, onde quer que você esteja. Comece a falar palavras de vida e voltar a enxergar o que Deus tem para você. Reaja nessa noite, seja despertado por Ele. Comece a guerrear contra toda e qualquer oposição das trevas que tentou te paralisar, contra todo e qualquer medo, conforto, situação que você ouviu e acreditou, todo e qualquer sofisma que penetrou na tua mente e se tornou uma mentira, se tornou realidade para você. Por todas as vezes que você acreditou em algo que não é real e que não é aquilo que Deus tem para a tua vida. Reaja. Agora está com você, é sua responsabilidade. Que a força do Espírito de Deus venha sobre nós agora. Que essa unção que nos capacita venha sobre nós agora. Que essas palavras de vida venham sobre nós agora. Nos direcione nessas orações, nessas declarações, em nome de Jesus, Senhor. E visita-nos mais uma vez. Visita-nos mais uma vez, Senhor.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome incantável, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, que o teu reino venha sobre nós, nossa fé está no nosso Deus. Declare isso, que se abra os céus, que o teu reino venha sobre nós, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, que o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em somente em Deus, somente em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, e as palmas, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue transformando o nosso ser para que a gente possa continuar te adorando, meu Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Não existam barreiras e oposições que nos paralisem, mas que nós possamos avançar e o Senhor, o nosso Deus, nos faça prosperar. Que o Senhor, o nosso Deus, nos dê êxito, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Continue nos marcando, Deus. Continue nos visitando, Espírito Santo de Deus. Tua presença é real. A tua presença é real. A tua presença é real. Santo, Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Palavras de vida estão fluindo do Senhor para algumas pessoas aqui. Pessoas que cresceram em meio a palavras de morte e acreditaram em sofismas, e toda hora que você tenta sair dessa zona de conforto, você não conseguia, em nome de Jesus.
mas eu vejo como um fluir de Deus, de palavras de vida. É como Deus lançando palavras de vida da sua boca, vindo até alguns corações aqui. E agora, nesse exato momento, eu vou pedir para o louvor fazer mais um pouco aqui. E nesse exato momento eu vejo como o Espírito de Deus, Ele vai falar com algumas pessoas específicas, algumas palavras de vida. Eu quero só que você deixe esse Espírito Santo de Deus te conduzir, e você permita que essa verdade de Deus possa penetrar no teu coração e mudar a tua vida a partir de agora. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha dessa verdade que é dele, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que é contra essa verdade de Deus não prevaleça mais na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te capacite, encha a tua vida e teu coração com essa presença maravilhosa, onde você seja envolvido por ela. Que nada nem ninguém impeça o agir e o mover de Deus na tua vida. Que você tenha uma vida transformada por Ele, cheia do amor dEle, da graça dEle, da unção dEle. E que você vá debaixo dessa paz, que você ande debaixo dessa paz. E que o Deus, o nosso Deus, possa te abençoar com todas as sortes de bênçãos em nome de Jesus. E tudo que você fizer, que o Senhor lhe dê a vitória em nome de Jesus. Avance em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é contigo por onde quer que você ande. Uma excelente semana para todos nós. Que essa bênção se espalhe sobre a nossa casa, se espalhe sobre os nossos familiares, se espalhe sobre os lugares aonde nós trabalhamos, os nossos amigos. Senhor, por onde nós passarmos, que essa presença se intensifique, se manifeste. Que essa palavra se replique e outras pessoas que nem aqui estão sejam edificados por essa palavra. Ela é real, ela é viva, ela é eficaz, ela é rema, ela é a palavra do Senhor sobre nós. É a palavra do Senhor sobre nós. E que assim seja em nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja em nome de Jesus. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus.